Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje, o assunto é manifestações sociais organizadas pelos jovens estudantes de Blumenau. Para analisar essa questão, a nossa convidada é a doutoranda e professora de História, Carla Fernanda da Silva. A sociedade contemporânea, né, mesmo em regime aí governamentais democráticos, né, que a gente assiste aí, ela, mesmo assim, é uma sociedade repressora, é um regime repressor em cima dos jovens? Olha, no meu entender, apesar de nós vivemos numa democracia, né, como se diz, desde o fim da ditadura militar, eu acho que a gente está vivendo grandes momentos de repressão. Né? E não é uma repressão como nós tínhamos na ditadura militar, que era visível. Ela é no cotidiano, né? Em pequenas atitudes. Se nós pensarmos, por exemplo, Blumenau, já que nós estamos falando de jovem, eu acho que cabe muito bem, de pensar que, por exemplo, é proibido beber nas praças das cidades. Né? Claro, momentos específicos, quando você tem as festas autorizadas e que você tem pode, né? Daí tudo pode, tem aquela bebedeira oficializada, né? Mas por que existe essa lei? Que é para repreender determinados grupos indesejados que estejam ali. Né? Ou podemos pensar no Parque Ramiro, por exemplo, em que é proibido, você tem uma choperia dentro do parque, mas é proibido beber no parque. Quer dizer, ali dentro da choperia, que vai estar um determinado grupo, uma determinada classe social, pode. Lá dentro do parque, onde você vai ter a reunião de jovens no piquenique, como a gente recebe convites, né? Piquenique vegano, né? Uma roda de violão, quer dizer, ali você tem uma repressão forte. Quer dizer, nós estamos... no espaço público, no espaço público, né? Que é onde se pode. Eu não quero nem imaginar nos espaços privados, né? Que deve ser mais complicados ainda. Bares, danceterias, né? Que você é um controle. Você pode se divertir, você pode conversar, desde que esteja sob o controle da sociedade. E essa repressão, para o jovem mais crítico, para esse jovem que está nos manifestos, ela é realmente bastante sufocante. Sufocante porque é perceptível. A mesma situação, por exemplo, da prainha, que estava, vamos dizer assim, que estava sendo ocupada aos poucos, ou reocupada, porque ela sempre foi um espaço para reunião e, de repente, abandona-se o espaço, continua abandonado, vamos nós ocupá-lo e agora, novamente, você tem batidas policiais no local. Claro, parte dele está alugado, né, para dizer assim. Então, há todo um sentido de uma repressão. Agora, eu costumo, às vezes, comentar informalmente, assim, que está batendo uma grande saudade da ditadura militar, né? Afinal, tem uma geração aí que percebeu que realmente acabou, digamos, eles no poder, no governo, pessoas que estão se aposentando, que estão saindo, e há uma nostalgia, uma nova manifestação desses militares que estiveram à frente. E me espanta bastante a forma como a polícia militar ela vem repreendendo. Né? Nós tivemos, acho que, 2 situações de shows. Né? O último show da Rita Lee, né, em Sergipe, onde houve... Ela teve que se explicar na delegacia. Teve que se explicar e está sendo processada agora por desacato, está sendo processada por injúria, né? E era o último show dela, quer dizer, a Rita Lee é uma roqueira, né? O que você espera num show de rock? É uma roqueira que tem letras consideravelmente críticas à sociedade. Mas você teve uma manifestação da polícia em relação a um grupo de fãs e ela foi em defesa desse grupo de fãs. O show do Emicida, esse final de semana, a mesma coisa. Né? Um rapper tem uma letra crítica à sociedade. E ele foi preso por desacato. Que desacato é esse? O que se diz com desacato? Né? Se você está manifestando uma opinião em que você não se conforma com ela, né? E você é repreendido por manifestar essa opinião sobre a justificativa, sobre de desacato, é uma sociedade repressora. E nostálgica, né? Nostálgica no sentido, né, da polícia relembrar os tempos truculentos, né?
Não, sem dúvida, relembrar o poder que se tinha e que aos poucos vai se perdendo, né? E ao mesmo tempo, quando nós falamos da questão de administração da cidade, eu queria lembrar, já que eu acho que tem tudo relacionado com as questões, manifestações culturais, né? O Vamos Se Unir é uma manifestação cultural também. Que está organizada nas redes sociais em Blumenau, né? E pequenos grupos, né? Considerável. Acho que dos eventos culturais é um dos eventos que tem a maior participação hoje, assim. Mas, por exemplo, nós tivemos uma conselheira de cultura municipal que também foi acusada de desacato pela presidente da Fundação Cultural de Blumenau. Poder de polícia dentro de um espaço que não deveria ter, Exato. Né? Você é conselheira, você tem que manifestar a sua opinião do grupo que você representa. Né? E necessariamente isso não é desacato. E outra coisa, se você é acusado de desacato, você tem que responder o processo. Você não tem acordo. Ou você vai ser condenado, ou você vai ser multado, né? Porque ele é um crime, até nesse sentido, né? Por que o desacato ele é um crime em que quem acusou não pode voltar atrás? É uma questão repressora. Quer dizer, a partir do momento que há a comunicação do crime, você está diante da justiça. Você vai ver o que vai acontecer em relação à pessoa que te acusou, em relação à promotoria, em relação a juiz e tudo mais. Agora a gente pensa as instituições, elas também são, de certa forma, instituições com esse viés extremamente repressor, né? Vamos pegar a escola, por exemplo, né? Ou a universidade, que deveria ser um espaço, e ela também ela se fecha em vários pontos, né? Bom, daí nós podemos voltar até discussões filosóficas que vêm desde os anos 60. Qual a função da instituição, de todas as instituições? Né? É uma função de normalização, normatização. Disciplinar, né? Disciplinamento e, automaticamente, de repreensão. Porque punição como é que você também, normatiza? Né? Punição, com certeza. O sistema escolar, ele é baseado na questão da punição. E ou você pune ou você glorifica aquele que é o ser normatizado, normalizado, ou seja, que obedece todas as regras. Então, isso na universidade também. Né? Você, até eu diria assim que seria extremamente interessante para nós termos uma universidade federal, porque eu acho que o comportamento, a forma como o jovem estudante ele está na universidade federal, ela abre muito mais para um debate. Nós observamos a nossa universidade, é municipal, comunitária, né? Ela não se sabe muito bem, né? Mas ela é uma instituição privada, no meu entender, né? Já que tem uma mensalidade aluno, né? paga, mas ela tem todas as normatizações de uma grande escola privada. A gente pode observar, você não tem uma parede pichada. Né? Coisa que você vê nas universidades federais. Mas o que é a pichação? É um manifesto, né, contra a sociedade repressora. Sim. É um manifesto contra a instituição repressora. É uma forma de você dizer, olha, essa parede branca aqui, ela é ótima para eu dizer que eu não concordo como as coisas estão sendo trabalhadas na universidade. E você tem um diálogo possível. Na nossa universidade isso não acontece. Um pequeno exemplo, né? Eu sempre falo da pichação porque eu acho que ela é muito visível, mas que outros espaços de diálogos nós temos entre estudantes e administração universitária? É aberto? Dentro de uma certa regra, dentro de uma certa lei. Você pode votar aqui nesse espaço, nós repassamos o dinheiro dessa forma, né? Mas, ao mesmo tempo, você não tem as poucas manifestações que nós tivemos, né, desse jovem dizer assim, eu não concordo com isso que a universidade está fazendo, elas foram repreendidas. Não só na universidade, mas em todas as outras instituições, né? E hoje a nossa sociedade, e aí, abrindo um pouco assim, né, rapidamente esse leque, quando pega um grupo relativamente organizado como o movimento do Sem Terra, a sociedade que está relativamente apática, ela fica preocupada com esses grupos que são politizados e desenvolve um trabalho de acorda, né? Essa questão do acordar, né? Eu acho que quando nós falamos da manifestação jovem,
tem dois lados muito claros, e isso é observável na própria movimentação, no parar o trânsito, no parar, né, o manifesto que para a rotina da cidade. A forma como o blumenauense, não é só blumenauense, tá? É o paulista, é o carioca, é o recifense, nós tivemos várias manifestações aí pelo Brasil afora, a forma como atrapalhar a rotina incomoda as pessoas. E às vezes nem é um atrapalhar muito grande. Você tem o seu trajeto na calçada e você tem que fazer uma pequena curva para continuar o seu caminho, ou você poderia parar e estar junto na manifestação. Mas você não, você quer ir e vir. Né? E acho que quando nós falamos do trânsito, né, para uma cidade que gosta tanto dos seus carros, né, aí fica bem mais complicado, porque realmente o meu carro não pode parar. Mesmo que, se eu estivesse no trânsito, eu estivesse andando a 10 por hora, ou estivesse parado num congestionamento. Mas ele tem que... Ele tem que ter a sensação, a falsa sensação de que está caminhando, a falsa sensação de que está andando. É como se... É muito estranho você observar essa rotina e a forma como as pessoas aceitam ela, estão anestesiadas, adormecidas em relação a essa rotina. E aceitando, né, e lutando pela rotina. Isso que eu acho que é o mais difícil, né? A reclamação é a luta pela rotina. Nossa, é claro que eles não vão se entender. A população... E esse jovem que está dizendo, acorda, nós precisamos viver, né? Esse corpo precisa de vida, nós precisamos de arte, nós precisamos de música, nós precisamos de uma vida digna, eles não se entendem. Bom, o assunto aqui vai muito longe, né? Mas o nosso tempo é curto. Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer aqui a presença da doutoranda em História pela Universidade Federal do Paraná, professora aqui do curso de História da FURB, Carla Fernanda da Silva. Ela falou sobre os jovens e as manifestações sociais. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também às 10 horas da noite, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa semana, uma boa noite. Tchau.